Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui agora recebendo o meu colega Adir José de Freitas, nesse projeto, que é um projeto apoiado pelo CREA-MG, um projeto que nós estamos levantando a história de engenharia narrada por ex-alunos da Escola de Engenharia da FMG. Então, Adir, você é muito bem-vindo aqui, é um prazer. Eu tenho orgulho de estar com você por todo o histórico, como ex-aluno e como colega e amigo. Aqui também nós temos a presença da colega Isabela, que foi, ela é ex-aluna, membro da associação e tem uma relação muito próxima à família do Adir, porque eu fui colega do filho, do Adir Filho. Então eu tive o cuidado de trazer a Isabela, Adir, para ela poder participar dessa conversa conosco aqui. É uma honra para mim receber o convite de você e da Isabela para estar aqui dentro da Associação dos Ex-Alunos, dentro desse salão que tem muita história para contar. Isso é verdade. Por falar em história, vamos dando andamento. O Adir hoje, aposentado, família, você veio para Belo Horizonte, não tem isso? Foi. De onde você veio, Adir? Essa trajetória do jovem Adir até vir para a Escola de Engenharia. Eu nasci em Capitólio, Minas Gerais, numa época que Capitólio não tinha tanta importância no setor turístico como tem hoje. E ao fazer Furnas, a CEMIG, ao fazer Furnas, possibilitou um represamento de água que fez com que Capitólio tivesse talvez uma empresa de turismo única no país, com suas belezas naturais, que os jornais e as revistas colocam com muito prazer na exportação de nossas notícias do país. Eu nasci em Capitólio em 1934 e tive uma curiosidade que eu poderia contar para vocês, é que em 1940, eu estava com 6 anos, e em Capitólio só tinha uma sorveteria, e ela vendia picolé. E a meninada estava numa tarde lá em 1940, chupando picolé, e saiu a notícia de que o mundo estava tinha sido invadido pelo Hitler. E eu achei que nós, meninos, naquela época, não entendíamos nada disso, só tínhamos o rádio como companheiro. Saímos correndo da sorveteria e eu entrei debaixo da cama, pensando que realmente o mundo ia acabar. Então, o meu pai era pedreiro e açougueiro, e pelas dificuldades de vida nós fomos para a área rural de Passos em 1940. E nós ficamos em Passos, eu, minhas irmãs e meu irmão, trabalhando na panha de algodão no campo. Mas isso é muito sofrido, era uma vida muito, muito cruel, porque a panha de algodão era toda manual. E nós fomos para a cidade de Passos. E eu comecei a estudar no grupo escolar de Passos logo a seguir. Tinha um irmão que trabalhava na torrefação de café de Passos. E naquela época, nós tínhamos, minha família passava muitas dificuldades econômicas. E às vezes passava até 5 dias sem comida. Imagina. Até 5 dias sem comida. E meu irmão, que trabalhava na padaria, lá da torrefação, ele podia guardar o pratinho de comida dele do almoço para me dar à noite com ele, e eu com 7 anos de idade. Sim. E logo a seguir fomos, minha família, convidados por meu tio para ir para o garimpo de São Francisco tirar diamante. Meu pai então passou a ser lavrador de barranco, junto do rio, e eu com 8 anos de idade passei a trabalhar dentro do rio, lavando o cascalho na bateia para virar 3 peneiras no monte de areia para tirar com a pazinha o diamante que brilhava ao sol. Olha só.
Eu convivo com você há anos e não sabia dessa história da Isabela. Você sabia disso? A gente sabia, né, que nós fizemos uma história da professora né, nossa Que turma. espetáculo. É muito bonita. E comecei a estudar no Garimpo de São Francisco, na cidade de Vargem Bonita, que é uma cidade muito turística por causa das cachoeiras de Cascadanta, onde nasce o Rio São Francisco. É curioso. Então, eu estudei lá o primeiro e um pedacinho do segundo ano de grupo e fomos para Divinópolis. Meu pai era de Divinópolis e nós fomos morar em Divinópolis. Como sempre, as dificuldades de vida continuaram. E eu me matriculei no colégio, eu mesmo fui pessoalmente conversar com a diretora do grupo escolar, Dona Antônia Valadares, junto à Catedral de Divinópolis, para pedir para me colocar no grupo escolar, no segundo ano do grupo escolar. E ela, quando conversou comigo, me achou um menino ativo demais. E ela me adotou praticamente e filosoficamente como um verdadeiro filho dela, me protegia dentro do colégio pela minha inteligência. Eu demonstrava inteligência como primeiro lugar em tudo que eu passei na vida, tirei primeiro lugar em quase tudo. Então, em Divinópolis, a dona Didi, que ela chamava, e a dona Helena Guimarães, elas me protegeram e me cuidaram. E eu fui o orador da turma do quarto ano primário e ganhei o prêmio Antônio Olímpio de Moraes no dia 8 de dezembro de 1947. Esse prêmio Antônio Olímpio de Moraes era o meu princípio de vida e eu tinha que fazer o ginásio São Geraldo, que era dirigido por um francês, professor Martin Cyprien, e que viu as minhas dificuldades também, porque eu tinha que frequentar o colégio e ajudar a minha família com algum trabalho. E eu me matriculei no colégio e não poderia ser reprovado. Mas eu tirei a maior nota em Divinópolis no ano de 1947 e por isso eu ganhei o prêmio Antônio Olímpio de Moraes. E eu estudei os 4 anos no Colégio São Geraldo, fui o primeiro aluno do São Geraldo e fui o orador de turma, mas eu não tinha dinheiro para comprar o terno de formatura porque eu era o orador. Eu fui o orador da turma no 4º ano de ginasial, naquela época. Eu ganhei um prêmio dos professores, um terno para ir ser o orador da turma de 1951 na formatura. Só um pouquinho, então você foi apadrinhado mesmo, né? Eu fui. Essa trajetória agora tem um grande apadrinhamento pelo seu talento. Você sabia disso também? Sabia. Sabe por quê? Sempre ouço as histórias do professor Adia com muita emoção. E agora, de Divinópolis, meu irmão que já trabalhava aqui em Endemias Rurais, eu vim em 1951, dezembro de 1951, para Belo Horizonte. E estava empregado em 1º de janeiro de 52, numa madeireira 1000 que existia na rua Tamoios. Então, essa madeireira me empregou e me colocou como serviços externos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, tudo. E eu, então, era um estafeta da madeireira. E só fiquei lá um mês, porque o senhor Vicente Barreto, pai do César Barreto, que foi reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, o senhor Barreto me levou e me deu um emprego no serviço público. E eu acho que o emprego em serviço público ou particular é a coisa que as famílias devem lutar para obtê-lo, porque ele é o que tira a fome realmente, é o salário que você ganha com o seu suor. E eu fiquei lá como desenhista no Serviço Nacional de Malária e depois me transferi para o Centro de Pesquisa René Rachou, perto da igreja de São Sebastião, na Avenida Augusto de Lima.
Lá no Barro Preto, eu morava no Barro Preto. Lá, e esse centro de pesquisa era onde atualmente é o fórum? O fórum se instalou, onde eu fiz o curso científico lá, fui o primeiro aluno também do curso científico, as maiores notas, e eu então, por isso, fui fazer engenharia, os professores me quiseram que fizesse engenharia. Eu queria até perguntar para você, como que aconteceu o seu propósito de fazer engenharia? Foi a partir de alguma experiência profissional, alguma referência? Sim, é porque logo que eu cheguei em Belo Horizonte, eu fui trabalhar na Endemias Rurais e eles me puseram como desenhista de topografia, parte de topografia. E eu me entusiasmei com isso e tinha colegas meus lá no Barro Preto que estavam fazendo concurso também para engenharia. E eu então juntei a esses colegas e tínhamos professores de matemática muito bons no centenário do Colégio Estadual de Minas Gerais, que foi transferido para o Colégio Estadual lá da Avenida do Contorno. Então eu tive a influência de colegas e do colégio mesmo para vir fazer engenharia e eu me dei muito bem. E como é que foi esse vestibular, essa trajetória vestibular, estudos, colegas, esse mundo novo que era a escola e onde que você começou a estudar aqui? Inclusive foi interessante porque naquele tempo tinha prova oral, concurso de engenharia tinha, e quem vinha fazer o vestibular de engenharia tinha que estudar mesmo, que senão não passava, eram poucas vagas. E eu então passei no concurso e entrei para fazer e trabalhando na Endemias Rurais como desenhista que eu fui trabalhar. E eu fiquei aqui até o 5º ano como aluno e trabalhando na Endemias Rurais. No 5º ano eu fiz amizade com o professor Lincoln de Campos Continentino, um grande mestre que fundou o Centro de Engenharia, que é Engenharia Sanitária, o curso de engenharia, pós-graduação de Engenharia Sanitária, em 1955. E eu, então, em 1960, fazendo o 5º ano, fui ser monitor e a congregação me aceitou como aluno do professor Lincoln Continentini, fazendo o 5º ano, ser monitor da cadeira que eu estava cursando. Então achei aquilo importante, a confiança que o professor Lincoln teve em mim, e ele me pôs também, no 5º ano, eu trabalhava na Endemias Rurais, era monitor da cadeira de hidráulica e saneamento e traçado da cidade do professor Lincoln Continentino, e fazia os projetos do professor Lincoln da barragem de Sobradinho, que o professor Lincoln fez os projetos originais da barragem de Sobradinho. Eu fiquei 2 anos trabalhando com ele nessa barragem. E também, isso é muito importante, eu fiz o curso de 1 ano aqui, no 5º ano cursando também, e eu não fazia mal não, eu estudava tudo, trabalhava de madrugada, etc., fazendo o curso também de engenharia sanitária de 1 ano. Fui o primeiro aluno do curso de engenharia. Nossa, você também fez? Também, fiz aqui, fazendo o 5º ano, no 5º ano, fazendo o 5º ano, monitor pela congregação na cadeira do professor Lincoln Continentino e fazendo o curso de engenharia sanitária de 1 ano aqui, à tarde. Eu dei conta de fazer estudo em 1960 e me formei como professor, como aluno aqui, dedicado, e o professor Lincoln Continentino apresentou meu nome à congregação, que me indicou como professor de saneamento. De saneamento? Saneamento. Aqui eu dei aula nessa sala por 10 anos aqui nesse prédio. 10 anos de tratamento de águas. E eu mais o professor Lincoln Continentino criamos a disciplina de hidrologia e recursos hídricos aqui dentro da Escola de Engenharia. E em 1965, o professor Lincoln me entregou essa disciplina para dar essa disciplina. E eu fiquei dando aula aqui na Escola de Engenharia, tratamento de águas de abastecimento e residuárias aqui, em substituição ao professor Ildeu Duarte,
que foi para OMS, no Panamá, trabalhar nessa parte de saúde pública, e o professor Ildeu Duarte me indicou para substituí-lo aqui na cadeira de tratamento de águas dessa escola. E eu fiquei como professor aqui de hidrologia e recursos hídricos aqui durante 10 anos. E nesse tempo também eu fiz curso de Vênia e Legende na escola de Fafiche, o professor Lincoln Continentino, e fiz o concurso lá e passei com nota 10 de estatística aplicada à sociologia, e eu nunca tinha estudado sociologia. E eu dei aula lá de 1964 a 1968, mas em 68 eu fui obrigado a sair da Fafiche para fazer um curso de pós-graduação de hidrologia dado pela Ops OMS na Itália, e eu fiquei lá por 1 ano e passei com a maior nota da Universidade de Padova, tendo assim que eles me convidaram para abrir um congresso de 20 anos depois do curso que eu fiz. Fizemos em Padova, na Itália, uma solenidade. Eu dei aula durante um dia inteiro lá para os alunos que estavam fazendo naquele ano, 20 anos depois que eu tinha feito, em 1968. Então, dei aula e fizemos um tour para a Itália, e depois essa turma de engenharia da Universidade de Padua veio ao Brasil fazer uma visita ao Paraná. E no Paraná, os colegas meus que fizeram o curso, todos presentes comigo aqui, me indicaram como orador, e eu fiz um curso em italiano em saudação aos professores de Padua. E eu não me arrependo nunca do que eu escolhi. Porque eu fui trabalhar em 71 com o professor Pascoal Silvestre, um brilhante professor, um brilhante engenheiro. Quando você fala fui trabalhar, é algum trabalho? Porque eu saí, eu fui transferido, porque a hidrologia foi transferida da engenharia sanitária na pós-graduação, e ela passou a ser dada na graduação da escola. Foi criado um curso, um departamento? Não. Já existia o departamento? Saiu da engenharia sanitária a hidrologia, que ficou aqui com o curso de saneamento, ficou aqui montado com a direção do professor Lincoln Continentino, e eu fui com a minha disciplina de hidrologia, larguei a tratamento de água, fui para a hidráulica. E chegou lá, eu não saí mais de vice-chefe de departamento com o Pascoal. Fiquei 13 anos na engenharia hidráulica, fazendo cursos lá. E nós fizemos cursos memoráveis. E nesse período que eu estava lá na hidráulica, nós fazíamos curso de tubulações, irrigação. Nós fizemos um curso de irrigação e drenagem que teve 189 alunos engenheiros, e vieram 90, metade do curso, como engenheiros da América do Sul e América Latina. Esse departamento de hidráulica, ele era uma construção mais recente do que o do lado, que é o de materiais, não tem isso? Era ali. Isso foi construído no seu tempo, na sua trajetória como docente? Foi no prédio ali. Você lembra qual que é a ordem? Porque a escola começou na Santos Dumont. Depois construíram, aqui também teve o curso sanitário. O curso sanitário aqui foi o Arthur Guimarães na Espírito Santo. Quando é que aconteceu a construção do prédio da hidráulica? Da hidráulica já tinha feito, inclusive o laboratório de hidráulica já tinha se montado há mais de 15 anos na escola. Quando eu cheguei lá, em 1971, já existiu o laboratório de hidráulica e já existia o departamento de engenharia sanitária. E os departamentos das escolas de engenharia foram criados pela Lei de Diretrizes e Bases em 1965. E as disciplinas de engenharia foram junto ao MEC registradas, e em 1981 os cursos
1981, os cursos passaram a ser todos dados em 2 períodos. O primeiro até julho e o segundo até dezembro. Então as matrículas eram feitas por semestres, era semestral os cursos. Aqui, mas você tem uma boa memória, quero que você me situe com relação à cátedra. Quando você entrou, ainda tinha cátedra ou não? Eu conto a história de todos os prédios aqui na escola no livro de ouro dos professores da Escola de Engenharia, o livro de ouro que eu editei em 1911, no dia de celebração do centenário da escola. 2011. No dia eu lancei o livro, lá tem toda a história de todos os edifícios, como foram construídos. Essa casa, por exemplo, essa casa aqui, ela foi construída em 1905. Certo. Lá era o pavilhão de hidráulica, foi construída mais ou menos em 1940. 1940, o prédio tem essa arquitetura mesmo. Mas tem uma história também a mais aí, que é a questão do tratamento de águas residuárias que vocês criaram. Parece que é um bunker aqui nesse prédio, que está lá até hoje. Conta um pouco sobre isso. Que projeto foi esse? Você atuou nesse projeto? Eu atuei nesse projeto e o professor Isnar fez o projeto, foi feito pelo professor Isnar no curso. E eu trabalhei lá com meus alunos porque ele tirava uma tubulação na rua Guaicurus de esgoto, porque a água tinha no prédio. A tubulação de esgoto e ligou diretamente nessa estação de tratamento que era totalmente informatizada. Já naquela época. Já naquela época. Que época? Era mais ou menos em 1971 que começou isso. Você conhece, Isabel? Era no térreo. No térreo dessa sala. Ele está lá limpo. Temos acesso a ele. É aqui embaixo, né? E ele é expressivo, ele anda-se na área de reserva, né? Onde era o reservatório. E esse projeto durou muito tempo? Não, ele depois de 1977, mais ou menos, ele foi desmontado pela engenharia sanitária, que se transferiu daqui para o prédio do AES. 1978, mais ou menos. E você aposentou em que ano? Eu me aposentei em 1983, em setembro de 1983. Eu contei com o tempo das endemias rurais, o tempo que eu trabalhei aqui na associação, aqui na engenharia, na escola de engenharia. E contei os 3 anos que faltavam com minhas férias prêmio. Porque antigamente a gente não precisava gozar as férias prêmio, se quisesse, poderia gozar, mas elas eram contadas em dobro. Então com isso eu aposentei com 49 anos de idade. E você tem uma trajetória aqui dentro da escola, na sua formação. Você já falou que você foi para a Itália, fez um curso lá de 1 ano. E quando você iniciou aqui, ainda existiam os catedráticos ou já era outra ordem de classificação, de reconhecimento? Não, quando a engenharia, a Associação dos Ex-Alunos veio para aqui em 1993, para esse prédio. A Associação dos Ex-Alunos, por exemplo, que está ligada a este prédio, a Associação dos Ex-Alunos foi fundada no ano de 1959. Isso. No dia 28 de dezembro de 1989, houve a formatura dos alunos e o professor Mário Werneck recebeu 4 alunos da escola que pediam a ele, através de um interesse de toda a turma, para criar, então, evidentemente,
a Associação dos Ex-Alunos, antigamente com o nome de Associação dos Antigos Alunos. Essa Associação dos Antigos Alunos passou um período de implantação até 1977, quando foi o diretor da escola de engenharia, o Hélio Antonini, cedeu uma sala no quarto andar do prédio do Arthur Guimarães para a instalação da associação, e cujo primeiro presidente da associação foi engenheiro também, Renato Falsi. O Renato Falsi foi presidente da associação até 1981, quando foi substituído pelo presidente, um outro presidente que ficou aqui 12 anos. E em 1993, o Tárcio Primo trouxe a associação para cá, porque a engenharia sanitária foi se instalar lá no prédio do AES. Então nós ocupamos isso aqui em 1993, sob a direção do Tárcio, que ficou 20 anos como presidente da associação. Foi o Castilho? Castilho. Você está aqui a partir de quando, na Associação de Ex-Alunos? Eu participei durante a minha vida de trabalho cultural, como engenheiro também, e foi no sentido de que eu viesse para sempre trabalhar na engenharia e na hidráulica, é o ramo que eu me dediquei na escola. Eu também dei aula na Escola de Agrimensura, fiz concurso na Escola de Agrimensura Magalhães Pinto. Eu, com mais os alunos, fizemos o vademécum de aprovação do curso. Em 2 meses levei tudo lá para o meu apartamento no Santo Antônio e fizemos o vademécum da agrimensura para os alunos meus de estatística aplicada à agrimensura, que eu dei aula de 1964 a 68, lá na agrimensura. Quando eu fui para a Itália eu saí. E fizemos, e nós aprovamos, eu fiquei como professor titular de estatística aplicada à agrimensura também. Então, nesse meio tempo também, eu fui para a hidráulica, então, trabalhar na hidráulica. E na hidráulica, eu depois aposentei. Depois de aposentado na hidráulica, eu fui trabalhar no Estado, na Sudecap, como engenheiro da Sudecap. Eu fiz um projeto na Sudecap, que eu quero contar aqui para todos nós. Quando era ainda recém-formado, 1964, eu fui dar aula de agrimensura e fui também dar aula de estatística aplicada à sociologia. Dava para agrimensura e para sociologia. Mas fui fazer o curso de pós-graduação na Europa, voltei e me aposentei e fui trabalhar na Sudecap, como engenheiro da Sudecap. E qual é o projeto que você falou? Muito interessante, porque eu vi que são 11 os reservatórios que estão no entorno de Belo Horizonte. 11 reservatórios. Um dos maiores deles é aqui da Barragem Santa Lúcia. Então, e outros reservatórios que tem aqui em Belo Horizonte, e eu comecei a estudar isso e verifiquei que a Pampulha merecia um tratamento. E o superintendente da Sudecap naquela época me autorizou a contratar pela Sudecap empresas de engenharia para fazer a topobatimetria da Pampulha, para estudar o assoreamento da Pampulha. 1900 isso, pessoal? 1964. Isso é... Não. 1900... Pela história, você aposentou-se? Vamos voltar a data aí. Eu aposentei em 1983. Não, não é 64, não. É 84. Isso, 84. 1984. Já tinha problema de assoreamento. Tinha problemas de assoreamento. Então, contratamos uma firma para fazer topobatimetria, contratamos a Universidade Federal de Minas Gerais para fazer pesquisas
sobre o plâncton e sobre a esquistossomose. E todos acharam que na Pampulha tinha esquistossomose. E o professor Zé Rabelo de Freitas trabalhando comigo, e ele descobriu que não tinha, os moluscos da Pampulha não eram transmissores da esquistossomose. Então isso para a população de Belo Horizonte foi uma grandeza, porque a esquistossomose era como essa Covid-19 hoje, era uma pandemia, como a AIDS é uma pandemia. A esquistossomose matou muita gente. E ela, evidentemente, não tinha naquela época cura. Então nós descobrimos que a Pampulha não era transmissora, mas fizemos então um estudo completo do lençol de água da Pampulha, da barragem que tinha sido rompida anos antes, ela foi reconstruída, e eu estudei a descarga da tulipa que sai do reservatório da Pampulha, e verifiquei que o excesso de água que poderia comprometer a tulipa era transmitido por remanso para montante e alagava onde é hoje a Toca da Raposa. Então não havia problema de... E estudei muito bem o problema de esgotos da Pampulha. Fiz vários projetos na SUDECAP e escrevi um livro de 200 páginas, com 200 páginas também de projeto de tal, e eu apresentei no curso onde eu fui feito em 1900 em Padova, que eu fiz o curso de pós-graduação que eu fiz, a tese minha que eu apresentei lá de 20 anos do curso foi a Pampulha, o reservatório da Pampulha. Então eles gostaram demais, e o livro eu tenho hoje em inglês. Eu fiz, quando eu cheguei de volta, fiz outro tratado sobre o livro, e eu tenho um livro que eu quero republicar isso depois, porque a Pampulha, hoje a Unesco considerou ela como patrimônio da humanidade. Adir, destacando os projetos em que você atuou, você já colocou agora um deles, é o da Pampulha. Tem algum outro projeto de extensão nessa parte de abastecimento, de tratamento, que você possa citar aqui? Eu trabalhei muito com o professor Lincoln Continentino quando eles estavam fazendo a captação de água do Rio das Velhas para Belo Horizonte. E havia um problema muito sério de arsênio, não é arsênico não, é arsênio, porque o professor Lincoln achava que a água era tratada, mas não tirava o arsênio da água que vinha para Belo Horizonte. Eu não estou falando isso aí para intimidar ninguém, não. Estou falando de um fato ocorrido naquela época em que eu estava trabalhando na SUDECAP. Então, o professor Azevedo Neto, que eu considero o maior engenheiro hidráulico do Brasil, era meu amigo particular. E a SUDECAP, com o DNOS, chamou o professor Azevedo Neto. E o Azevedo Neto, como meu amigo, foi almoçar com a mulher dele na minha casa, nos bairros de Santo Antônio. E ele, ao chegar lá, falou assim: Adir, se eu não provar hoje que o arsênio não tem problema nenhum no abastecimento da água de Belo Horizonte, eles contratam, a Universidade de São Paulo termina o contrato com a Copasa e o DNOS. O contrato, esse projeto de recalque da água do Rio das Velhas para Belo Horizonte, vai para a água abaixo. Aí ele ficou lá, defendeu isso. Antigamente a Sociedade Mineira de Engenheiro funcionava num anexo do Automóvel Clube. Eu fui com Azevedo Neto, mas o professor Lincoln era contra o arsênio, era a favor de que essa água fazia mal. Mas realmente o professor Azevedo Neto conseguiu resolver o problema naquela conferência que foi lá, voltou para São Paulo e não teve problema de ser despedido de nada. Foi um sucesso, porque hoje é o que abastece a água de Belo Horizonte. Então você citou dois... Houve um problema há muito tempo, foi no túnel de captação do recalque de água, com 180 metros de recalque, do Rio das Velhas para
o reservatório aqui do Morro Redondo, aqui em cima, perto lá no bairro, como é que chama aquele bairro lá do... Cruzeiro? Onde tem Belvedere. Ali tem um reservatório que é uma coisa muito bem planejada, porque o excesso de água que vem do Rio das Velhas, que é jogado no túnel que vai para o reservatório, isso é feito à noite, porque à noite a gente tem excesso de água, as bombas não funcionam, mas aqui dentro, aqui em Belo Horizonte, mas o recalque é feito e mandado na tubulação para Morro Redondo e à noite. E o abastecimento de água de Belo Horizonte também, uma das coisas mais importantes que foi feito aqui foi o abastecimento. São anéis circunscritos, vários anéis com igual pressão que transitam pela cidade levando água. Belo Horizonte, antigamente, quando eu cheguei aqui, não tinha água nos restaurantes, não tinha água. Toda a água que Belo Horizonte consumia era caminhão-pipa. E depois do projeto que foi feito no Rio das Velhas, esse problema acabou. Porque à noite, automaticamente, o excesso de recalque que vinha para abastecer Belo Horizonte era jogado no Morro Redondo, que tinha um remanescente de água por os anéis que distribuem água para a cidade de Belo Horizonte. E esse projeto foi feito por um engenheiro italiano que veio aqui dar aula de hidrologia e recursos hídricos, depois foi para São Paulo, trabalhava lá na elétrica, no departamento de engenharia elétrica, e ele foi para São Paulo e lá morreu. Foi ele que fez o projeto de anéis da cidade de Belo Horizonte. Uma beleza. Você tem memória, de em que ano que ocorreu essa captação das águas do Rio das Velhas? Se eu tenho memória desse ano? Foi em 1968, mais ou menos. Agora vamos mudar um pouco. Uma coisa muito interessante também que eu lembro é que nós, quando eu estava aqui como engenharia, em 1962, nós fundamos o DEMAI. 1962. Quando eu entrei para aqui, nós fundamos o DEMAI. E cada um dos 15 membros que fundamos o DEMAI, com o deputado Rios Neto. O Rios Neto, com a mulher dele, nos ajudou, e o professor Lincoln, nós fundamos o DEMAI, que é a Copasa de hoje. Fizemos uma cota e a Copasa e o DEMAI funcionava na Rua Espírito Santo, abaixo da Avenida... Mas antes do DEMAI era DAE, você lembra? DAE era um órgão estado, não, mas era Departamento de Água e Energia. Era energia, DAE, Departamento de Águas e Energia. Esse Departamento de Águas e Energia, ele funcionou, e eu trabalhei nesse Departamento de Água, DAE, muitos anos, até me aposentei lá, depois que eu saí da Sudecap. Agora, só um pouquinho, na questão da sua trajetória na escola, voltando lá nessa história, porque você é muito sociável. Tanto é que você está aqui na associação contribuindo e sempre contribuiu. Estou aqui há 33 anos. 36 anos aqui dentro. 33. 33 anos, por exemplo, contribuindo com a associação, participando em projetos, em gestão. Essa tendência social sua, desse trânsito social, como é que foi na escola também em relação com os colegas e com quem você caminhou profissionalmente? Tem algum caso de escola curioso? Como é que era a instituição? Era muito rigorosa? Eu até coloquei outro dia numa entrevista aqui, o tanto que os professores eram mais formais, usavam terno, gravata, não, muito, né? Era informal, o curso era todo informal, e nós tínhamos os nossos grupelhos, e cada um de 4, 5 alunos. E eu tinha a turma do Barro Preto, que fazia cursos diferentes e também estudava comigo aqui na engenharia. Por exemplo, eu tenho um colega que eu
perdi o contato com ele, Antônio Barreira. Esse Antônio Barreira foi um grande amigo meu, eu nem sei se está vivo ainda, mas eu queria até manter contato com ele ainda, porque ele foi muito amigo meu. E a gente tinha sempre, sair à noite, de sexta-feira, a única oportunidade que a gente tinha era sexta-feira ou sábado, para dar uma dançada aí nas casas. Havia muito baile nas casas familiares naquela época, e nós pelejávamos para arranjar uma pessoa conhecida naquela casa para entrar lá para tomar o chopp nosso. Ah, certo. Mas então, e esse tempo de estudo aqui era puxado? Onde vocês muito estudavam? puxado. Os professores davam aula no quadro. Geralmente o Tárcio Primo é que fazia as apostilas para o grupo, para um conjunto que foi vender apostila aqui. O Tárcio ficou fornecendo as apostilas para eles, e então fazia a apostila e o Tárcio distribuía as apostilas para os alunos. Você foi colega do Tárcio de turma ou foi contemporâneo? Não, o Tárcio formou antes de mim, 1959. Eu me formei em 1960. Eu queria dizer a oportunidade aqui, e não poderia deixar, da minha presença no CREA. Eu participei como representante da Associação dos Ex-Alunos e também da Escola de Engenharia por mais de 20 anos no conselho do CREA, no conselho, nas reuniões plenárias do CREA, como membro dessa associação. E eu me lembro muito bem que eu fui presidente de 2 comissões eleitorais, que se faz de 3 em 3 anos. A primeira, antes de 1990, fui presidente da primeira reunião que houve, depois que eu saí de diretor de patrimônio da Sociedade Mineira de Engenheiros. Em 1966, eu era da Sociedade Mineira de Engenheiros. E nós fazíamos reuniões lá, e eu fui presidente por 2 vezes de comissões eleitorais. E durante o tempo que eu estive lá como conselheiro, em 2005 foi a eleição mais turbulenta que o CREA teve, porque nós indicamos no CREA, em 2005, o presidente para presidente do CONFEA, em Brasília, Marco Túlio. O Marco Túlio foi indicado e São Paulo se uniu ao Paraná para dominar o país. E eles já vinham dominando, cujo presidente do CONFEA, em 2005, era do Paraná. Então, eu fui presidente da comissão eleitoral aqui, e nós, pela primeira vez, implantamos as urnas eletrônicas. Eu fui lá no serviço de urnas do do TRE de Minas Gerais, e eles me emprestaram 200 urnas eletrônicas para colocar em Minas Gerais como urnas. Mas acontece que eu era o presidente daqui de Minas Gerais, da comissão eleitoral, e tinha gente do curso de agrimensura e o técnico de 2º grau. Os técnicos de 2º grau participavam do CREA como grupo e participavam do plenário do CREA. E eles eram indicados, então podiam ser indicados inclusive como participantes da eleição. E esses técnicos de 2º grau, que tinham 2 irmãos lá, que eles, no ano, eu fiz isso para o CREA, um trabalho investigativo, de investigação sobre eles, 450 ART eles tinham por ano em Divinópolis e Oliveira. Técnico de 2º grau fazendo cálculo estrutural. E nós fizemos uma sindicância em cima deles, e eu fui o presidente dessa sindicância, e eu perguntei ao técnico de 2º grau: ô Geraldo, como é que você faz os seus cálculos estruturais para edifício, que você faz a ART para o CREA, como é que você faz? Aí eu tenho umas notinhas lá em casa de caderno que anotei, eu faço com isso aí.
Com isso, ele foi penalizado e ele, então, diminuiu a importância dele e do irmão no CREA. Foi uma época terrível. E nós ganhamos a eleição. Ganhamos a eleição. Bom, e eu fui a Brasília para assistir. E o Bom Mineiro, eu fiquei, eram 19 consultores lá no plenário do Confea. E eu ficava atrás, organizando então a votação. Quando chegamos lá em São Paulo, lá em Brasília, tinha 4.000 votos nossos das eleições impugnados pelos candidatos da Bahia, de São Paulo e do Panamá. E eu consegui que o relator, que eu fiz amizade com ele lá em Brasília, ele foi justo e pegou as minhas anotações e conferiu e verificou que não tivemos nenhum voto perdido. Nenhum voto perdido. E ganhamos a eleição. Você foi e o Marco Túlio foi mostrando essa questão do social da sua dedicação ao sistema com fé e creia. Muito bom. Agora tem uma história a mais aí, só para finalizar, que a Isabela vai falar um pouco sobre o que aconteceu com a sua turma. Isso para nós é muito curioso. Então, na rádio, Isabela. Sim, a nossa turma, né, nós somos os engenheiros civis formados em 1985, né, quando fizemos 30 anos de formados, nós convidamos, né, o professor Adir para ser o nosso homenageado novamente, né, sempre querido pela turma. Inclusive, formamos com o filho dele, que é o Juninho, né, professor? É o Adir Júnior, nosso colega, nosso contemporâneo. E aí nós combinamos, todos os colegas, a nomear a nossa turma como turma professor Adir José de Freitas. Né? E isso, assim, nos honrou muito, né? E nós fizemos uma surpresa para ele, né? Essa história toda que ele contou aqui, ele contou para a gente, mas não através dele. Nós tivemos essa história contada através da esposa dele, que foi uma grande ajudadora, né? E com isso nós fizemos todo uma cerimônia, não só de comemorar os nossos 30 anos, mas também de homenageá-lo, né? Nomeando a nossa turma com o nome dele. Eu acho que é a única turma de engenharia que tem um nome, né? Porque as turmas de direito, geralmente elas formam, elas têm um nome, né? De algum juiz, algum professor homenageado. Então, assim, eu sou muito vaidosa nesse sentido. Eu não posso nem me alongar muito, porque senão nós dois vamos chamar, né, professor? Agora, Isabela, vocês editaram uma placa, né? Sim. Tem uma placa, está aqui no museu? Está aqui, nós fizemos uma placa, né? Você tem uma placa nomeando a turma e com todos os nomes dos formandos, né? E doamos essa placa aqui para a Associação de Ex-Alunos, né? E a partir desse momento também eu vim a participar da associação, a convite do professor Adir. Eu vou pedir a filmagem, depois eu vou vocês filmarem, inserir essa placa na entrevista dele, porque acho que é notável, né? Então, o meu destaque hoje é do professor Adir, né? Futuramente a gente vai estar aqui falando da nossa turma também, e aí o professor Adir vem de novo, né? Porque eu com ele, eu tenho que estar junto. Professor Bernardo, eu queria fazer um chamamento para que os engenheiros de Minas Gerais e do Brasil possam se filiar à nossa associação dos ex-alunos, porque nós teríamos uma participação pequena no CREA que poderiam trazer um fomento para o desenvolvimento da Associação dos Ex-Alunos na parte de tecnologia, principalmente de recursos, de funcionamento. Então, nós convocamos os sócios, os inscritos na associação, que participam da nossa associação, a voltarem conosco, virem aqui visitar a Rua da Bahia 52, segundo andar, e visitar todo o prédio e também o Museu da Engenharia. O Museu da Engenharia, que faz parte do nosso programa de desenvolvimento, porque nós temos aí que fazer a instalação do Museu da Engenharia e temos também uma biblioteca muito importante, que tem cerca de 25 mil livros, 300 dos quais raríssimos, livros de 300 anos, livros franceses de 400 anos. Eu mesmo tive a oportunidade
de fazer apontamentos sobre um livro de drenagem italiano feito em 1562, todo em latim, e eu tive a oportunidade de, misturado com o italiano, de fazer as traduções para que eu compreendesse o livro. E essas obras, inclusive obras raríssimas aí de escritores franceses, que estão na biblioteca, e livros também dos professores. E eu peço aos professores da escola, professores de outras universidades, que puderem trazer uma colaboração com seus livros e suas peças de relíquias para o nosso Museu da Engenharia. Eu quero que você depois identifique para nós esse livro que você falou, também que eu vou colocar na filmagem. Agora, para nós analisarmos, nós já temos a honra de termos aqui uma colega também, a Maria Consuelo Beton, que já está aguardando aqui para nós escutarmos. Eu queria saber de você, você faria engenharia de novo? Seria a vida não dá retorno. Não dá retorno. Mas acontece que sonhar é viver. E a engenharia passaria na minha casa. Entraria na minha casa a qualquer hora do dia ou da noite. Pois é, eu digo mesmo. Se eu tivesse que optar por um outro curso, eu não teria dúvida alguma de que eu voltaria para o de engenharia. Bom, Amadília, eu tenho que agradecer. Eu gosto de vocês também, porque para mim só engenharia. A gente tem muita identidade com a profissão, né? E agora, a última mensagem sua para a questão nossa de quem está formando, mercado de trabalho, porque ainda não existe, especialmente em momentos de crise como nós estamos passando, existe um desconhecimento por parte, especialmente pelos gestores públicos e de alguns empresários, quem contrata, sobre as vantagens de contratar um engenheiro. O que você tem a dizer sobre isso aí, para nós finalizarmos a nossa conversa, Diego? Essa questão do mercado de trabalho do engenheiro. Não se contratam engenheiros, por exemplo, na área pública, né? E quando contratam, não contratam com o salário mínimo do engenheiro, que é reconhecido pelo Conselho, porque eles colocam ele como cargo de analista. O CREA exige que todo profissional de engenharia faz a sua ART, anotação de responsabilidade técnica de todo o projeto por ele feito. Então, isso é uma oportunidade de obrigar todo profissional que pegue os seus projetos e oficializem esses projetos. Por exemplo, quando eu olho o Rio de Janeiro, os coitados dos pobres que moram nas favelas do Rio de Janeiro são os que mais sofrem, porque fazem tudo sem assistência de um engenheiro ou de um técnico. Eu acho que, então, em todos os lugares em que o engenheiro puder fazer um trabalho de limpeza, de drenagem, de tratamento de esgotos, de reabastecimento das ideias daquela comunidade, e eu acho que a engenharia deve fazer, porque a engenharia tem equilíbrio para fazer isso, porque ela é técnica e ela pode prever os futuros que possa acontecer das perdas de vidas humanas. Por exemplo, o que aconteceu com a corona agora, infelizmente, é uma coisa que a gente deve falar, que até hoje não se sabe a procedência desse vírus. Se ele veio do mercado chinês, se ele veio da agricultura chinesa, das montanhas chinesas, ninguém explicou até hoje a origem disso. E quando essa corona chegou a nós hoje, ela pegou o mundo de surpresa. Ninguém sabia como tratá-la. E isso não é só engenharia também, a biotecnologia, de um modo geral, deve se esforçar e todo mundo deve cooperar para que esses problemas de saúde não aconteçam da forma virótica como aconteceu agora, matando
essa quantidade de brasileiros e de pessoas que habitam na nossa terra. Todos os países do mundo tiveram perdas de vidas humanas. E nós, na engenharia, somos a fonte que toda a humanidade tem para prevermos, quer seja na biologia, na tecnologia de geral, prever então os remédios e tirar os sofrimentos das populações. Eu acho que a engenharia tem que se aprimorar a cada dia e o engenheiro tem que ter a alma no coração, porque ele é um missionário. Tá. Eu vou despedir então, vou fechar aqui a nossa conversa, lembrando que a Associação de Exalunos tem feito um trabalho de divulgação da engenharia, levando essa engenharia para os segmentos municipais, né, para os municípios, falando dessa engenharia que atende todas as demandas. Então, foi muito bem lembrado da sua parte, eu agradeço, em nome de todos os associados, em nome da associação, a sua presença, essa narração que vai ser transcrita e nós pretendemos editar isso vai ser colocado nas redes também, para que todos conheçam o professor Adir José de Freitas, esse grande amigo, esse grande colega. Muito obrigado. Muito obrigado, viu? Obrigado.